noite. Rio Grande do Norte começa a semana com mais de 14 mil casos confirmados da Covid-19. Já são mais de 500 óbitos confirmados para o novo coronavírus e o número de suspeitos passa dos 22 mil casos. E você vai ver também, o comando da Polícia Militar do Estado do Potiguar conta com mais de 100 casos confirmados da Covid-19 na corporação e traz a orientação para atendimento em uma unidade específica para policiais militares. E ainda, a nomeação do deputado federal Fábio Faria, do PSD, para o Ministério das Comunicações causa mudanças na bancada federal e na Câmara Municipal de Natal. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2020 e o Band Cidade está no ar. Uma vacina contra 4 tipos de meningite passou a integrar o calendário vacinal aqui de Natal. O novo ciclo é para crianças de 11 e 12 anos de idade. Com uma doença perigosa que costuma agravar a saúde de qualquer pessoa, não dá para relaxar. A vigilância precisa ser permanente para evitar que o perigo se multiplique. A meningite ela é um agravo, uma doença bastante importante e considerável. Por quê? Porque ela causa a mortandade, a mortalidade desses jovens ou dos adultos ou das crianças, que ela tem um maior potencial para isso, e como também ela causa um maior potencial de causar danos posteriores, cegueira, surdez, debilidade neurológica. O público mais vulnerável, os adolescentes, precisam reforçar a imunização. A vacina é recomendável a partir dos 3 meses de idade. O novo calendário de vacinas de meningite em Natal é destinado aos jovens de 11 e 12 anos de idade. Algumas situações e alguns fabricantes disponibilizam ela desde a primeira infância, começando o ciclo a partir dos 3 meses. No caso do Ministério da Saúde, hoje ele começa para o adolescente, já que detectamos uma maior situação de acometimentos no adolescente e não na criança da primeira infância. Então, nessa situação, o grupo que começa nesse momento para a CWY é o adolescente entre 11 e 12 anos. É importante lembrar que mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, as unidades básicas de saúde estão abertas para vacinação contra outros tipos de vírus que necessitam de um cuidado especial. É importante, com a situação de pandemia, que também os postos de saúde, os profissionais de saúde que estão nessas unidades também estão adoecendo. Então, é importante que a gente faça um pré-contato para certas unidades, para saber se aquela unidade está com o vacinador apto a vacinar. E aí, ela pode se dirigir à unidade com a documentação em companhia desse adolescente, levando o cartão de vacina e ele vai ser vacinado normalmente. O Rio Grande do Norte chegou, nesta segunda-feira, ao número de 14.200 casos infectados pelo novo coronavírus. Já são 553 mortes confirmadas para a doença, isso de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde. Além das confirmações, outras 114 mortes permanecem em investigação para a Covid-19 e o número de pessoas suspeitas de terem contraído o novo coronavírus supera 22.300 pessoas. O quadro reflete na ocupação de leitos. A fila de espera por um leito crítico aqui no estado tem 61 pessoas. A taxa de ocupação de leitos críticos é de 93% no caso da rede pública. E ainda sobre esse assunto, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte tem mais de 100 casos confirmados da Covid-19. Com o alto índice de infectados, o Hospital da Polícia Militar da capital potiguar tem orientado os policiais em relação aos atendimentos. O número nos casos da Covid-19 também vem sendo identificado dentro das forças de segurança do Estado. Na Polícia Militar, por exemplo, de acordo com informações repassadas pela assessoria de imprensa, o número de profissionais da corporação que estão infectados já ultrapassam os 100 casos.
com 196 casos suspeitos. Com o número de profissionais infectados, o Hospital da Polícia Militar tem montado uma força-tarefa para atender a demanda. De acordo com o diretor de saúde do hospital, um número telefônico foi disponibilizado para servir como o primeiro contato. Desde o começo da pandemia, nós acionamos um 0800 para o policial militar, que ele tem acesso durante a semana, no horário comercial, para dar alguma orientação sobre como se comporta a doença, quais são os sintomas, que fluxograma ele deve tomar se tiver algum tipo de sintoma. Além do contato por telefone, o atendimento presencial também pode ser realizado caso o policial precise de mais informações relacionadas aos exames necessários. Se ele não conseguir uma informação que ele acha que foi completa no 0800, nós temos um oficial que dá as orientações para esse nosso militar que está precisando sobre a Covid em relação a sintomas, medicamentos, e ele é atendido aqui no hospital. Desde o início da pandemia, há 3 meses, já foram realizados mais de 300 atendimentos no Hospital da Polícia Militar de Natal, como também exames para a detecção da contaminação. Quando o militar ele é atendido em alguma unidade, numa UPA ou no próprio hospital, e tem uma solicitação de exame da fase aguda, é agendado para o setor de CCH do hospital para fazer essa coleta do SWAB. Nós fizemos mais de 150 exames de SWAB da fase aguda de pacientes com suspeita de Covid. A gente sempre fala aqui sobre profissionais que estão na linha de frente de combate à Covid-19. Os profissionais da segurança pública do estado do Rio Grande do Norte, eles estão na linha de frente, porque em meio a toda essa pandemia, ao rigor e à necessidade do distanciamento social, eles precisam se manter trabalhando e na linha de frente para continuar coibindo a insegurança do estado. Daí porque a necessidade de todo atendimento especial e de proteção para esses bravos policiais militares. E no final de semana, na unidade de pronto atendimento da cidade da Esperança, os pacientes que estavam entubados precisaram de ventilação mecânica após uma sobrecarga no sistema que fornece oxigênio para os doentes. O problema aconteceu no sábado e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, já foi resolvido. Ainda de acordo com a pasta, a unidade de pronto atendimento de Cidade da Esperança vem trabalhando todos os dias com uma sobrecarga de pacientes que chega a 220%. Os pontos de oxigênio toda hora estão 100% ocupados e eles já tiveram inclusive um aumento na sobrecarga junto ao fornecedor. Mudando de assunto, falando sobre administração. Expectativa para o novo decreto da governadora Fátima Bezerra. A retomada das atividades econômicas no Rio Grande do Norte está condicionada à melhoria na situação das ocupações de leitos críticos para o tratamento da Covid-19. Pelo decreto publicado no dia 5 de junho, que deixou mais rígidas as normas do distanciamento social, a retomada das atividades econômicas começaria a ocorrer de maneira programada a partir da próxima quarta-feira, desde que ocorresse uma maior disponibilidade de leitos. E, na verdade, o que a gente está vendo é que a disponibilidade de leitos só vem piorando. Acabei de mostrar aqui a situação da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento de Cidade da Esperança, que opera com 220% da sua capacidade. Há uma expectativa, sim, sobre o que virá desse decreto da governadora, porque tudo indicava que, a partir da próxima quarta-feira, teríamos a chamada reabertura programada, começaríamos esse processo. Só que há um aspecto. No final de semana, mesmo com esse feriadão, chegamos a 49% do distanciamento social. A meta estabelecida pelo governo era de 60%. No caso dos leitos ocupados da rede pública, o executivo esperava ter 70% dos leitos ocupados. Hoje, estamos com 100%. Nesse contexto, é esperar para saber como será ou qual será a postura da governadora Fátima Bezerra. Começa a liberar ou enrijece ainda mais as regras? E vamos agora a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações? Napoleão de Castro. Muito boa noite para você. Um balanço das principais informações na capital brasileira, iniciando a semana. A ativista e líder de um grupo antidemocrático, denominada de Sarah Winter, foi presa por determinação da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira, na capital brasileira. Ela está sendo enquadrada em mais de 5 inquéritos abertos pela Polícia Federal.
uma baixa importante na equipe ministerial do governo Jair Bolsonaro. O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, anunciou na noite do domingo, nas suas redes sociais, que deixará a equipe econômica do governo no primeiro dia de agosto de 2020. A intenção do secretário é voltar para a iniciativa privada a partir de 2021. E a perspectiva no Congresso da proposta de adiamento das eleições deve ficar definida nos próximos 10 dias. Um dos relatores da matéria, o deputado Bosco Saraiva, conversou conosco e falou a respeito da proposta de adiamento das eleições. Eu acho que a transferência das eleições municipais para o final de novembro ou início de dezembro se apresenta como uma medida prudente, uma vez que, segundo prognósticos técnicos, o Covid-19 ainda estará presente muito fortemente em algumas regiões do Brasil durante o mês de agosto, o que interferiria na campanha eleitoral, seguramente. No entanto, eu sou radicalmente contra a prorrogação dos atuais mandatos de prefeitos e vereadores. Deputado Bosco Saraiva em entrevista à equipe Band. Napoleão de Castro, exclusivo para o Band Cidade. Tudo que os prefeitos querem é a prorrogação dos mandatos por mais 2 anos. Na verdade, eles querem ganhar de bandeja, no colo, 2 anos de mandato a mais. Nananina, não. Os prefeitos e os vereadores foram eleitos para 4 anos e, portanto, eles devem cumprir um mandato de 4 anos. Não vai prosperar essa tese defendida pela Confederação Nacional dos Municípios, com apoio da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, com apoio da FEMURNE, de tentar prorrogar os mandatos. O máximo que poderá acontecer é a eleição ser adiada para o mês de novembro. Isso vem uma claríssima sinalização do Congresso Nacional e vem uma sinalização ainda mais explícita por parte do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. E ainda falando sobre política, a vereadora Carla Dickson do PROS deverá tomar posse como deputada federal na próxima quarta-feira. A parlamentar vai substituir o deputado Fábio Faria, do PSD, que vai assumir o cargo de ministro das Comunicações também na quarta-feira. Na Câmara de Vereadores, quem assume é César de Adão Eridan, primeiro suplente da coligação. Muda e muda tudo, não só nas casas legislativas, mas no próprio cenário. O deputado federal Fábio Faria, que foi reeleito com dificuldade no pleito de 2018 e viu o pai naufragar nas urnas, ele agora se fortalece politicamente do ponto de vista nacional e, claro, que seu grupo político, do ponto de vista local, também sai fortalecido. Carla Dickson, que tentava construir uma candidatura a vice-prefeito, agora aqui em Natal, vai para a Câmara dos Deputados, mas continua focada no pleito eleitoral de 2020. Por outro lado, César de Adão Eridan, que ainda não havia assumido o cargo neste mandato, assumiu por alguns meses, já que teremos uma eleição no final deste ano e aí os mandatos de vereador terão alterações. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em parte da região Nordeste. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua ao longo da costa do Nordeste e ela aumenta ainda mais na faixa leste da região. Também chove numa faixa que vai do Maranhão ao Rio Grande do Norte. Em São Luís, amanhã, terça-feira, terá pancadas de chuva em vários momentos do dia, mas ainda assim a máxima chega aos 31 graus. Teresina segue com tempo firme por enquanto, mas a partir da quinta-feira voltam a ocorrer pancadas de chuva por causa de novas áreas de instabilidade. O calor deve continuar, faça chuva ou faça sol. Amanhã vai fazer 34 graus em Teresina. Natal também com chuva e calor. 32 graus é a máxima prevista para a tarde da terça-feira. Em Recife, chove a qualquer hora. Essa chuva aumenta um pouquinho nos próximos dias, mas o calor continua. Amanhã com mínima de 24 graus e à tarde vai fazer 29 graus. E no próximo bloco, a gente traz uma matéria mostrando que o uso da internet no Brasil cresceu 50% com a pandemia. Os detalhes você confere em instantes. O uso da internet cresceu 50% no Brasil desde o início da pandemia. Com mais gente fazendo tudo pelo computador, pelo celular, também aumentaram as reclamações sobre os serviços. Assistir filmes online, trabalhar em casa e usar muito as chamadas de vídeo. Já abri o e-mail
Fazendo tudo de casa, a Mariana resolveu contratar um serviço de banda larga com mais capacidade. É essencial, é fundamental para a vida. Desde o início da pandemia, o uso da internet cresceu entre 40% e 50% no Brasil, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. As reclamações sobre os serviços também aumentaram. Entre março e maio, foram mais de 220 mil, contra 143 mil no mesmo período de 2019. A velocidade de download caiu até 50% no fim de março, conforme o monitoramento do site .br, mas depois foi se recuperando. E há diferenças significativas entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em comparação com o Norte e Nordeste do país. Dentro de própria cidade, certamente, bairros mais carentes não devem ter ou não têm o tipo de acesso, a qualidade de acesso à internet que bairros mais sofisticados. Segundo a Anatel, as grandes operadoras aumentaram a capacidade das redes e, apesar de problemas pontuais, não há risco de colapso. Na rede móvel, a implantação do 5G no Brasil, prevista para começar este ano, deve ficar para 2021. Indispensáveis para prevenir a Covid-19, as máscaras começaram a se adaptar às necessidades de cada um. Máscaras cheias de estilo, cores diferentes, desenhos curiosos. Tem até modelos com transparência para facilitar a leitura labial e invenções curiosas, como as que ajudam na hora de beber e comer. Para o Eric, nada disso funciona. Por causa do filho recém-nascido, o importante na máscara é o nível de proteção. As N95, elas vedam com clipe nasal e vedam bem o rosto. Então, você tem uma proteção bem melhor. E eu comecei a usar essas máscaras para minha proteção, para a proteção do meu filho, que nasceu no meio da pandemia, no dia 27 de março. Eu, como mãe de um bebê de 6 meses, só uso essa máscara de pano para gravar as reportagens para o Jornal da Band. Mas assim que acaba a minha participação no vídeo, olha, eu me transformo. Como um bom engenheiro, o Zé Eduardo também procurou uma versão mais elaborada. Ela não é descartável, é uma máscara reutilizável. Os filtros, depois de algum tempo, você descarta os filtros e troca. Chamativa, com o brasão do seu time, não importa. Na hora de escolher a máscara, o importante mesmo é a segurança. E no próximo bloco, a gente confere aqui uma entrevista via Skype com o secretário municipal de tributação da Prefeitura de Natal, Ludenilson Lopes. É daqui a pouco, eu aguardo você em um minuto. De volta com o Band Cidade. E a gente conversa agora via Skype com o secretário municipal de tributação da Prefeitura de Natal, secretário Ludenilson Lopes. Muito boa noite, secretário. Seja bem-vindo ao Band Cidade. Olá, Ana. Boa noite. Sempre um prazer estar com vocês, ok? Secretário Ludenilson, a gente começa essa conversa falando sobre a questão da arrecadação da Prefeitura de Natal em tempos de pandemia. Houve queda, secretário, na arrecadação? Ana, perfeitamente. Como nós sabemos, o ISS é fruto da atividade de prestação de serviço, né? E, consequentemente, essa atividade foi mais do que nunca afetada, né? Isso nós temos aí o segmento de turismo, por exemplo, especialmente de hotéis e afins, que realmente chegaram a zerar praticamente, né? Vários hotéis aí da nossa capital estão com as portas fechadas, né? Então, com isso, levou a uma queda significativa nas receitas próprias. Secretário, essa queda foi de quanto? Para o nosso telespectador ter a noção de quanto caiu a arrecadação própria da Prefeitura de Natal. Olha, Ana, para você ter uma ideia, no mês de março, nós tivemos uma arrecadação da ordem de 73 milhões. Isso nós estamos falando aqui, obviamente, da receita própria, né? Isso seria o ISS, nós temos o IPTU, né, o Imposto de Transmissão, a taxa de lixo e por aí vai. Então, nós tivemos uma arrecadação de 73 milhões em março e a de abril já nós tivemos apenas em torno de 43 milhões. Então, a queda realmente muito significativa aí, em torno de 20 e tantos %,
ela realmente afeta bastante, né? Com relação a maio, essa arrecadação ainda caiu mais um pouquinho, ficou na ordem de 42 por aí. Então, realmente nós estamos passando por dificuldade, né? E isso porque também, se nós temos, por um lado, essa queda de receita, que realmente é inevitável, porque ela é fruto, melhor dizendo, do encolhimento da atividade econômica, né? Especialmente, como nós dissemos, prestação de serviço, como também em decorrência da dificuldade que afeta a todos, ou a quase todos. Então, isso começa a fomentar também o fenômeno da inadimplência, né? Então, tem aquele imposto que realmente não foi gerado, porque não teve economia, né? O caso do ISS. E também nós temos a questão da inadimplência que aumenta, né? Seja de parcelamentos, do próprio imposto, do IPTU, do mês, do ano e das outras obrigações tributárias, a inadimplência naturalmente cresce nesses momentos. Secretária, a arrecadação própria do município de Natal representa quanto de toda a arrecadação da prefeitura? Olha, ela ao longo do tempo, ela ficava ali em torno de 30%, 20 e poucos por cento, mas a gente foi incrementando, foi administrando com mais cuidado e a gente realmente estava crescendo bem. Já representava bem mais do que um terço e isso era muito significativo, né? Nós tínhamos uma arrecadação própria. Quanto maior essa receita, maior a liberdade, né? Porque aí a gente deixa de depender tanto das transferências constitucionais, tá certo? Então, daí a importância dessa receita para fazer face aí às demandas do município, que por incrível que pareça, por incrível não, é natural, inclusive, nós estamos diante de uma queda de receita, mas há uma demanda muito grande em cima do município, em decorrência, inclusive, da pandemia, onde incrementa as despesas, não é isso? Então, realmente, nós estamos numa situação que, se não houvesse um socorro aí do governo federal, dificilmente os municípios teriam como escapar. Secretário, e esse socorro do governo federal, ele vai compensar 100% das perdas que a Prefeitura de Natal especificamente está sofrendo? Olha, Ana, o problema maior é se nós disséssemos, olha, essa compensação, quer dizer, essa ajuda financeira, esse aporte, né? Ele vai cobrir o quê? Então, se a perda fosse só das receitas próprias, talvez até que compensasse, certo? Muito provavelmente cobriria tranquilamente. Não obstante, nós temos esses impostos, quer dizer, temos as transferências constitucionais, como nós sabemos, nós temos aí, só dos tributos arrecadados pelo Estado, nós temos o ICMS, onde 25% vem para os municípios, né? Então, ora, lá há uma queda também, né? No ICMS, eu acredito que deve estar tendo uma queda na ordem aí de 100 milhões mês, e nós estamos falando isso aqui em números redondos, obviamente, 100 milhões mês. Então, desses 100 milhões, 25 que viriam para os municípios, 25 milhões já não vem, não é isso? Então, daí também temos a queda na transferência. Temos, por exemplo, o IPVA, que é um imposto estadual, como nós sabemos, mas 50% dele se destina aos municípios. E com essa crise, com essa pandemia, não tenha dúvida que a inadimplência, como nós já falamos, ela se acentua bastante, né? Então, há uma queda grande também nesse repasse do IPVA, que era uma receita muito significativa para os municípios. Então, dificilmente essa ajuda federal vai cobrir 100% as perdas que teremos e que, inclusive, estão se acentuando, ok? Há pouco o senhor falava sobre a questão da inadimplência. Nesse contexto, secretário, como é que se encontra hoje a inadimplência, não só do ISS, mas, por exemplo, também do IPTU? Perfeito, Ana. O ISS é interessante. Ele, por ser, inclusive, muito parecido
logicamente que os fatos geradores são distintos, mas eles têm uma característica que é a atividade econômica com o ICMS, né? Então, não havendo a prestação de serviço, como nós demos o exemplo aí, por exemplo, o segmento hoteleiro, então realmente ele já não houve o fato gerador, porque não houve a prestação de serviço e, consequentemente, não há o que pagar. Então, no ISS já praticamente não seria nem a inadimplência. E sim a falta, a ausência do fato gerador e a ausência da receita por conseguinte, né? Agora tivemos também aquela postergação do ISS do Simples Nacional, né, que foi uniformizado em termos do próprio país como um todo, onde houve uma postergação aí por 3 meses no recolhimento. Então isso já também abala as finanças, né? E a inadimplência dos parcelamentos, do IPTU, dentre outros, ela vem se avolumando, mas nós temos que reconhecer, por exemplo, a questão do IPTU. Então nós temos, queiramos ou não, graças a Deus, nós temos a parte da administração pública, né, o funcionalismo público de modo geral, ele está em dia, né, está em dia com suas obrigações. Então, aí eu acredito que tenha surgido aquele viés colaborativo, né, do próprio cidadão numa hora difícil como essa, ele vem cumprindo com suas obrigações. Então, nós temos um bom recolhimento ainda, Ana, do IPTU. A inadimplência dele está sendo, como se diz, esperada em decorrência da pandemia como um todo, né? Para a gente ter uma ideia, essa questão da administração pública como um todo, dentro da economia, ela tem um grande peso aqui no nosso estado, né? Existem estudos aí que apontam para uma representatividade da ordem de 1/3, 33% ou até mais, quem sabe. Então, se a administração pública, seja nas esferas de federal, estadual ou municipal, vem honrando com suas obrigações, especialmente perante o funcionalismo e fornecedores, isso amortece bastante, como eles dizem na economia, se torna um colchão, né, que amortece bastante os impactos dos outros setores que estariam afetados. Então, esse fato, nós atribuímos a esse fato a questão dessa inadimplência não ser tão gigantesca no momento, esse fato, como nós dissemos aí, dos entes federados estarem cumprindo, inclusive os poderes, né, legislativo, judiciário e tal, estão cumprindo com suas obrigações. Secretário Ludenilson, muito obrigada, secretário. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, Ana. Ficamos sempre à disposição. Aproveitamos o espaço aqui para dizer aos nossos contribuintes, os nossos contribuintes que tanto vão à CEMUT, né, que nós estamos nesse momento atendendo à distância, estamos com vários canais de WhatsApp, chat. E a gente vai agora. A você uma boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã.